Juliana Marins, 26 anos, publicitária, mochileira. Ayrton Senna, 34 anos, piloto de Fórmula 1. Ibernan, mototaxista, 61 anos. Josué, aposentado, 63 anos. Orivaldo Ferreira, 35 anos, trabalhador repositor de supermercado e também dá aula de natação. Juliana Jacinta Sawicki, eu acho que é esse o nome dela, 36 anos, engenheira agrônoma. E o que essas pessoas têm em comum? Elas não estão mais aqui para contar suas histórias. E, primeiramente, falar sobre esse assunto sempre é um elefante branco no meio da sala. Sim, a morte. Primeiro, eu queria demonstrar os meus sentimentos pela família dela e de todos aqueles que todos os dias partem de casa e não voltam. Eles partem com sonhos, com sentimentos de futuro, com desejos, com anseios, e o destino traça outra linha. E é aquela que sempre deixa mais perguntas do que respostas. Por que que foi tão cedo? Por que que foi agora? Por que que foi dessa forma? Por quê? Por quê? Por quê? Ela deixa dor, ela deixa um vazio, ela deixa a gente sem saber como agir. E o mais estranho e complexo que eu não consigo lidar com esse transitar entre a vida e a morte é que a vida continua. Você parte, pessoas sofrem, choram, têm o seu tempo de luto, mas, e muitas vezes o luto vira luta em situações de violência, em situações onde aquela pessoa ela é arrancada. Mas antes, se você está me acompanhando até agora, seja bem-vindo ao meu canal. Estou uns dias sem postar e estava pensando como que eu ia falar sobre isso. Um assunto que é pesado, um assunto que toca em corações dilacerados. Meu nome é Maria e é aqui eu venho refletir sobre situações cotidianas em alguns vídeos para vocês. Agradeço a quem está chegando, quem se identifica com o conteúdo. Já assiste os outros vídeos para você ver se tem algum assunto que faz sentido para ti. Comenta. Se você se identifica com canais como esse, ele é um canal pequeno, está começando agora, toda e qualquer interação sua ajuda bastante ao YouTube entender que ele de alguma forma é relevante, trazendo algum tipo de reflexão, vai ser importante para cá. Então, esse é o meu pedido a ti que está me assistindo e me escutando até agora. Eu poderia passar horas e horas falando sobre nomes, histórias que eu lembro, que minha mãe lembra, de pessoas que fizeram parte da nossa vida, pessoas que partiram e deixaram um vazio imenso, porque não tem continuidade. A gente pensa, né, o que teria acontecido se essa pessoa tivesse permanecido conosco? Será que a gente teria agido diferente? Como ela teria envelhecido? Como teria sido? É sempre, como eu disse, muitas perguntas. Por que que eu falei o nome dessa moça, né? Não é porque tá na onda, não é porque tá a onda do momento de notícias, mas porque foi algo que mexeu tanto comigo no sentido de que a gente sempre fica remoendo por que que aconteceu dessa forma. E eu ouvi muita gente falando assim: "Ah, nos comentários mesmo de vários vídeos. Ah, mas por que também ela foi inventar de subir um lugar, né, o Monte Rijane, né? Por que que ela foi fazer isso? Não tinha, no conforto da sua casa não teria acontecido isso. E a única coisa que eu consegui pensar foi o seguinte: ela tem um espírito e a essência dela era desbravadora e de liberdade, que muitas pessoas têm isso, que muitas pessoas anseiam por viver o mundo. Porque existe uma grande diferença entre viver e estar vivo, entre você estar aqui, mas você está usufruindo da vida. E claro que muitas dessas situações ocorrem por diferenças sociais. A gente não pode esquecer que sim, o mundo é altamente desigual e que tem muitas pessoas que vivem a vida toda ansiando por oportunidades de conhecer o mundo, de experienciar situações, e elas não podem porque não têm condições. E a questão é a seguinte: uma moça jovem, cheia de saúde, cheia de sonhos, por que não ela faria isso? Por qual motivo ela não poderia vivenciar essa experiência? A gente acaba colocando a culpa em cima da vítima, esquecendo que às vezes a gente está andando em casa e a gente toma uma topada e quebra uma perna. A gente se esbarra em qualquer coisa e a gente se machuca. A gente pode descer, por exemplo, está chovendo bastante aqui na região, moro no Ceará, e a minha escada tá com lodo. Eu posso sem querer, pela pressa, pela minha própria, digamos que imprudência, né, digamos assim: "Ai, tô na pressa, vou descer", e cair, né. E a minha imprudência não é porque eu desci correndo, é porque eu não tirei aquele lodo da escada, e aconteceu. No caso daquele espaço, né, estão falando bastante sobre o quão lá, não existe essa segurança, essa falta de investimento. Estamos falando de um país de terceiro mundo.
onde, as pessoas mesmo locais, em comentários falam que precisam do guia inclusive. Foi um conjunto de fatores, de responsabilidade, de falta de empatia com aquela moça, né, e não depois, né, dos próprios populares, toda a comoção que aqueles profissionais, aqueles alpinistas deram à vida para poder tirá-la de lá. Foi um conjunto de situações que não somente aconteceu com ela, mas também com muitas outras pessoas que já morreram naquele local. Porque não é a primeira vez que existem acidentes ali e não será a última, infelizmente. Porque, por muitos comentários dizem que vendem a ideia de que é muito fácil subir lá, né, assim, óbvio, né, que tem as suas dificuldades, né, mas que, assim, não é só que podem pessoas também amadoras subir. A gente sabe que exige muito do corpo, né, porque são a altitudes, o tempo muda. E o que me trouxe, a vontade de falar sobre essa situação foi ver o quanto as pessoas problematizaram o fato dela ter ido viver a vida dela, realizar um sonho que está dentro do coração de muitas outras pessoas, mas que essas pessoas muitas vezes não têm a possibilidade financeira, não têm a possibilidade, por N fatores que só elas sabem, de vivenciar isso. Então elas apenas sonham, né? E a vida passa. Então é muito problemático a gente colocar, como dizem, a culpa em cima de uma vítima de algo, de uma circunstância que foi totalmente contra a existência dela. Aí eu digo e repito, a gente fala com muita facilidade, né? A pessoa esquece que muitas vezes ela sofreu algum tipo de acidente e ela não estava subindo um monte, ela não estava praticando um esporte radical. E você não vai ali culpabilizando a vítima, você vai dizer: "Nossa, foi realmente aconteceu isso, caramba". Então é muito fácil você vir com a sua régua e com seus achismos e falar e no final das contas, né, houve muitas contradições sobre o tempo de resgate, a gente aqui olhando aflito, e o sentimento é: "Nossa, tá muito fácil", mas realmente é muito complexo, porque no final das contas, o que teria ajudado ali seria a prevenção de tudo, né, um ambiente mais, digamos que seguro, as pessoas terem sido avisadas do maior perigo, do maior risco, o guia não tê-la deixado, né. Enfim, N fatores que impediriam dela cair, né. Esse era o fato. E não dela já estar lá e todo aquele tempo, notícias falsas, fake news que acaba prejudicando e trazendo falsas, sentimentos de esperança, digamos assim. E por que que eu trouxe essa lista aqui? Porque eu vou te falar que é simples. Ninguém quer sair daqui, mas todo mundo, como eu disse, não vai sair daqui vivo. Só que a gente tem que saber a diferença entre você viver e apenas existir. Ayrton Senna tinha 34 anos, eu lembro até hoje, todo mundo chorando. Aquele sentimento de eu não acompanhava a Fórmula 1, mas eu lembro que um primo meu era muito fã, e ele chorava copiosamente porque o ídolo dele tinha falecido e ele estava praticando um esporte. E era a essência dele, era a forma como ele existia no mundo. E existem N formas da gente existir. E Bernan era o meu tio. E por que que eu trago aqui? Porque eu quero que esse nome seja conhecido e porque ele era uma pessoa que fazia parte da minha vida e dizem que você só deixa de existir quando a última pessoa lembra do seu nome. E quantas pessoas que vieram antes de nós e a gente nem sabe, tataravós, bisavós, e todos eles tiveram história, todos eles tiveram sonhos, enfim. Ele apenas estava vivendo a vida dele, trabalhando, quando teve um infarto fulminante em cima de uma moto. Sim, ele perdeu a vida e deixou um vazio que reverbera até hoje. Vamos à outra pessoa que eu trouxe aqui. Seu Josué era um vizinho que o sonho dele era entrar em um ônibus, sentar e ver até onde ia dar. E ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele era muito caseiro, ele era um bom vizinho, mas ele não fez. Ele poderia. E assim ele partiu com uma pneumonia muito forte. Existem aquelas pessoas que falam: "Ah, existem mortes evitáveis", sim, existem, mas no final das contas continuamos com as mesmas perguntas: por que que não fez o que precisava ser feito e partiu talvez antes do que era a hora, né, mas a gente não sabe e não saberemos até estarmos do outro lado, né, e quem sabe termos respostas, né. Lorivaldo Ferreira foi um rapaz que faleceu no metrô de São Paulo, né, foi triste, foi difícil acompanhar essa notícia inclusive, que deixou, assim, as pessoas aterrorizadas, porque ele simplesmente morreu imprensado entre o trem, entre o vão que ficava, era impossível alguém sobreviver àquilo. E quem presenciou, passou mal, foi aterrador, estava indo para o trabalho, eu acho que jamais essas pessoas esquecerão essa cena. Mas tempos, no caso tempos e não digo dias, não, minutos depois, limparam tudo e todo mundo estava circulando para continuar a viver. E aquele sonho, aquela pessoa, ela não mais existe.
e ele tinha sonhos, e ele não estava praticando esportes radicais, ele não estava fazendo algo que é insano, ele estava indo trabalhar. Juliane Jacinta, que eu não sei se eu pronunciei o último nome corretamente, foi uma das vítimas do acidente com o balão. E muita gente fala: "Nossa, mas por que que foi praticar? Por que que foi subir o balão?". Muitas vezes é um sonho que está dentro do coração daquela pessoa. E ela julgava que estava em um ambiente seguro, porque para você subir no balão tem vários equipamentos. Eu, Maria, não tenho vontade de fazê-lo, mas tenho vontade de fazer outros tipos de atividades. Amo fazer trilhas, amo fazer coisas que me fazem o meu corpo, né, se mover de certa forma, eu tenho esse privilégio. Quantas pessoas não podem, quantas pessoas estão acamadas, quantas pessoas estão olhando, vivendo a vida através, enfim, da TV, porque não tem essa possibilidade por algum acidente inesperado ou por uma condição que já veio de nascença. E muitas vezes a gente precisa, né, e muitas vezes não, é um exercício físico que é um exemplo, você precisa, é dopamina, é endorfina liberada para o seu corpo melhorar, para o seu corpo sentir saudável, liberar os hormônios do prazer, da felicidade, porque quanto mais triste você está, mais dentro de casa, mais inerte você quer ficar, né. Então assim, essas pessoas elas estavam vivendo cada uma à sua maneira, cada uma dentro das possibilidades que para elas foram, colocadas, né. Essa moça, ela tinha apenas 36 anos, né, um ano mais nova que eu e tantas outras histórias. Estava tomando café e falei com a minha mãe sobre uma amiga, de anos atrás, que ela apenas foi fazer, eu acho que ela ia para uma consulta médica e ela tinha 3 filhas. Ela sofreu um acidente fatal na avenida do bairro onde a gente mora e foi devastador, porque mudou todo o curso da história da vida daquelas meninas e daquele esposo. Então, a gente sempre busca porquês. A internet, ela precisa ser mais amável, ela precisa ser as pessoas precisam voltar a entender o que é a palavra humanidade. E mais uma vez, eu acho tão importante salientar isso, porque eu sei que as pessoas, a gente vê os comentários dos outros vídeos que a gente assiste, de notícias, e sempre vê muitas pessoas falando por que fulano se colocou em risco, por que fulano voou, por que fulano pulou de paraquedas, por que fulano foi nadar, por que ela foi fazer trilha. Gente, não adianta você buscar explicações para dizer: "A pessoa se colocou em risco". Ela estava vivendo, porque até caminhando em uma calçada, varrendo a própria calçada, você pode vir a virar uma vítima fatal de uma circunstância da qual você não esperava. Ninguém faz nada na vida, aguardando o pior. A gente sabe dos riscos de algumas atividades. Não sei se você viu, mas recentemente eu acabei aqui falando sobre academia, uma moça, ela morreu durante o treino, e quantos outros não acontecem? Então a vida ela é muito frágil, ela é muito frágil, e esse vídeo é para a gente refletir sobre essa fragilidade, o que a gente faz com esse benefício, porque é hoje, não é amanhã, né. Então, não é somente sobre esta moça, é sobre diversas histórias que se acabam em diversas circunstâncias, e a gente tem que se perguntar se a gente fica, o que a gente faz com o que nos é dado. Se você quer viver algo, mas você tem medo, se pergunta se de certa forma você não está internalizando esse medo que pode nem acontecer, porque a maior parte das tragédias, muitas vezes não acontece, não se concretizam. Quando eu lembro do meu vizinho, eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas ele não viveu muita coisa, ele tinha ânsias de fazer algo tão banal que muitas pessoas fazem, e ele morreu sem fazê-lo, né. Então assim, tenha cuidado, se venha ter precaução em alguns momentos, mas a gente não tem, certeza de nada que você vai fazer ao final, de qualquer escolha que você faça na vida, nada tão seguro assim, para elas entenderem que existem N formas. Se uma das formas que acontece em muito rasgamento, né, quantas pessoas estão em suas casas com medo de repente por estarem sozinhas, não saberem bem fazer em si mesmas a manobra, porque não deve ser fácil em um momento de desespero, quem já se engasgou comenta aí, é algo assustador, e morrem. Eu conheço alguém que partiu dessa forma, super jovem, com negócio próspero e dessa forma partiu. Então a vida, ela é algo que é imprevisível, mas a forma como você conduz a sua vida, a forma como você olha para si, para o benefício de estar vivo, para o presente, porque se abrir o olho, você está aí respirando, se movendo, de alguma forma você está acreditando que é uma nova possibilidade, o que que você está fazendo com essa nova possibilidade? Você está me acompanhando até agora? A pergunta que eu te faço é: o que que a morte te traz? Quais as reflexões? Você consegue lidar com ela? O que que você faz diferente a partir do momento que você lembra da finitude da sua vida?
Quando você lembra que você não vai sair daqui de outra forma. Porque muitas vezes o que mais impacta nessas relações humanas é o quanto as pessoas, né, principalmente nesse mundo desigual, é que muitas são endeusadas, muitas são tidas como referências de coisas quase intocáveis, né, seres quase intocáveis, quando na verdade somos carne, osso, que no final tudo vira nada. E os títulos, a sua soberba, o seu desejo por ser muito mais do que os outros, tudo se acaba. Então é importante que a gente lembre do nosso tamanho nesse universo gigantesco e que cada dia se mostra maior, que a gente seja mais humilde para aprender, mais humilde para olhar para o lado e saber que a individualidade ela é necessária em alguns pontos, mas que só na união a gente consegue evoluir, sabe. E a morte ela me traz esse sentimento de que eu preciso estar, viva, eu preciso fazer algo com esse presente que me é dado todos os dias. E você tem feito algo? E digo e repito, não é fácil muitas vezes os momentos que estamos passando, as turbulências que atravessamos, mas a morte ela tá para nos ensinar. Nos deixa perguntas, às vezes e muitas vezes sem respostas, mas que a gente aprenda a lidar com ela valorizando a vida que a gente tem. E se não tá bom, e muitas vezes é difícil dizer: "Nossa, tudo só depende de você". Muitas vezes os meios externos, eles vão atrapalhar com certeza para outras pessoas e para outras vão ajudar muito, porque ter consciência de classe é um caminho sem volta e difícil não trazer em nenhum dos vídeos que eu trago aqui, não tem como não trazer. Mas quando esse é o ponto onde você vê uma menina super jovem perder a vida, você vê uma pessoa que era o meu tio que sempre estava em casa, mas ele tinha muito medo de partir. Ele evitava um pouco o médico, mas em si ele fazia alguns exames aqui e ali. Ou quando você vê uma amiga super jovem que você reencontra depois de muitos anos e você descobre que ela tem uma doença autoimune, mas mesmo assim teve a coragem de gestar, deixar uma filha incrível. Ou quando você tem uma amiga que tem a sua idade e descobre um câncer terminal e poucos meses depois, após fazer uma cirurgia muito delicada, ela parte. Ou quando você tem um sobrinho que é a coisa mais linda e hoje é um anjo e é um guardião que você acredita ser, né, que faz parte da nossa memória, da nossa história. Eu poderia, como disse anteriormente, falar de vários nomes, porque são muitas pessoas que passaram e que hão de passar, assim como eu um dia. E, como eu disse, a hora não sabemos, né, mas enfim, eu espero que você tenha de alguma forma refletido junto comigo aqui nesse vídeo. Conta aqui pra mim qual a pessoa que mais marcou a tua vida, que você quer colocar o nome dela aqui nesse comentário. Eu sei que esse vídeo vai ficar pra posteridade se eu não deletar o canal e se eu não desistir dele, e eu não vou desistir, ninguém tá aqui pra desistir, porque a vida é isso, é um constante, eh, continuar dos seus sonhos, dos seus objetivos, e se não dá certo a gente recomeça. Enfim, muito obrigada pela tua presença até aqui e até os próximos vídeos.